recentemente, eu tô me aproximando aí de um santinho chamado São Carlos. Ainda não é santo, né? Vai se tornar beato. no dia 27 de abril. Ele é beato. Sim. E o que aproxima muito a história do Carlo Acutis com o Brasil é porque o primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano é no Mato Grosso do Sul. Aconteceu Grande, aqui, né? Não sabia. Aconteceu aqui. Inclusive, eu fui lá atrás do padre ali. Tem uma imagem que eu trouxe de lá. Eu vou para a canonização dele. E embora eu não seja Vai ser em julho, né? No Jubileu da Juventude? Vai ser 27 de abril. Abril. Jubileu da Juventude. Jubileu da Juventude. Eu viajo dia 22 de abril, aí eu vou para a canonização dele. Eu já visitei ele lá, o Carlo Acutis e tal. E por que eu sempre falo do Carlo Acutis? Claro que eu não vou perder a oportunidade hoje, que eu tenho um padre aqui que é da casa, né? Para falar sobre Carlo Acutis e perguntar sobre isso. A gente tem os corpos incorruptos, né, o padre André, lá em vários lugares. Acho que a Itália tem uma questão aí, tem uma cultura de não sei se a palavra é embalsamar, ou de manter esses corpos que são considerados santos para eles. E o Carlo Acutis, ele me pega muito porque ele é um jovem de 15 anos. Ele morre em 2006 de leucemia, com 15 anos de idade. E ele vai ser canonizado como padroeiro da internet, porque ele fazia site, né? Ele tinha, como que chamava? Blog? Ele tinha blog. Aquele blog com fundo amarelo antigo. E ele nasceu em 91, e aí era um começo de internet quando ele faz isso, né? Então a igreja olha ele como um pioneiro ali, isso. né? E aí vão canonizá-lo agora. E parece que a Itália tem, né? Você fala italiano, você manja dessa coisa dos corpos incorruptos? Então, a Itália tem essa tradição, é muito forte na Itália, mas também a Europa inteira. Né? Na Itália é mais forte porque parece que está muito interligada à cultura italiana de expor esses corpos. Cultura católica italiana. De fazer a exposição dos corpos incorruptos. Mas, na verdade, o mundo inteiro possui esses fenômenos. De pessoas que morreram, ficaram um tempo sepultadas. Isso, aí quando vai fazer ali a exumação para trocar de lugar, sobretudo quando são religiosos, porque sepulta-se dentro do convento. E o convento não tem sepultura para todo mundo. Então, passado o tempo determinado pela justiça, você vai lá, exuma o corpo, pega os restos mortais, coloca numa caixa menor e sepulta na parede do cemitério. Para desocupar aquela sepultura, porque os conventos não contam de... né? Enfim. E no mundo inteiro é assim. Então é um costume dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, né, dentro das dioceses, do túmulo dos padres, né, quando morrem, das freiras, você sempre vai desocupando para abrir espaços para outros. E quando vai se fazer isso, não raramente encontram-se corpos que, depois de 10, 20, 30, 50 anos, continuam intactos. Né? Não sofreram a decomposição da matéria. O sono da morte da matéria, né, chega, mas a matéria não é destruída. E o que significa a incorruptibilidade? A ciência deixa claro. Para ser chamado de corpo incorrupto, não significa que tem que estar em perfeito estado fisionômico. Não. A incorruptibilidade está ligado ao que o seu corpo preservou da morte. Então, em primeiro lugar, as fibras musculares. Porque a primeira coisa que se dissolve quando você morre é a gordura e o músculo. Então, a primeira coisa que tem que desaparecer do corpo depois que você morre são o seu tecido lipidinoso e os seus músculos. Então, o sistema muscular é a primeira coisa aí. Se você desenterra uma pessoa e ela está enrijecida e possui ainda a massa muscular, esse corpo está incorrupto. Não foi corrompido pela matéria. Eu achava que incorrupto era a pessoa estar perfeitinha. Não. Então, isso é uma dúvida das pessoas, porque quando eu fui visitar Padre Pio e Carlo Acutis, que são dois... Para mim, eles são dois... o Padre Pio já é santo. Mas são dois casos bem distintos um do outro, mas interessantes, porque o Padre Caminham Pio... muito juntos. Isso, muito junto, porque o Padre Pio ele ficou 40 anos, quase a minha idade, sepultado. Ele morre em 68.
E se eu não me engano é 2000, acho que é 2008 que ele foi feita a exumação. E é exatamente isso que você falou. Ele tá lá inteiro no caixão. Mas o rosto dele já não tinha mais. A cartilagem do nariz não tinha. O olho não tinha. A face já não existia. Isso. A mão também tava, ela tá toda porque a pele gruda no osso. Isso. Né? A pele, ela seca, fica em estado de mumificação. Porém, os tecidos fibrosos dos músculos estavam intactos. E aí, quando eu vou lá visitar e falo, ó, ele é considerado um corpo incorrupto. Isso. Veio muito comentário assim, né, mas como que tá incorrupto se não tinha mais o rosto? Mas, gente, 40 anos não era pra ter mais nada. Justamente. 40 anos. Outro dia eu expliquei isso pro professor Gontijo e uma idiota que fez um react meu falando que eu não entendia de corpos incorruptos. E eu explicando justamente isso pro Gontijo. Ela entende, né? Não, ela é doutora. Ela é doutora. Ela é especialista em anatomia. Ela é a especialista em mística da igreja. Ela formou em teologia mística. Que é foda. Você que é foda. Você que é o bom. A senhora que é a boa. Cabelinho de miojo. Ela ficou brava. Aí, né, ela me coloca lá, sabe esse povo que vive de react? Você atrás é a pessoa aqui, ó. Isso. A pessoa não tem conteúdo próprio, ela não tem capacidade intelectual para gerar nada. Então ela consegue engajamento pegando o que eu produzo para criticar o que eu produzo. Porque se for deixar ela criar, ela não tem QI para criar, coitada. É analfabeta intelectual. Então, eu expliquei isso pro professor Daniel Gontijo e pedi para ele pesquisar, porque ele não conhecia, né? O Daniel Gontijo não é católico. E ele veio aqui, o Daniel. É um encanto de pessoa. É maravilhoso. Ele até convidou a gente para fazer uma gravação amanhã, só que nós temos compromisso amanhã cedo. E eu expliquei pro Daniel Gontijo a respeito disso, da incorruptibilidade dos corpos. Expliquei direitinho como é que funciona, por que a igreja permite que haja exumação e quando é que a igreja decreta que o corpo está incorrupto, baseado em quais evidências. E que o corpo, para ser exposto fora da sepultura, estar exposto com oxigênio, poluição, ele tem obrigatoriamente, para manter-se, ele tem que ser revestido de uma cera especial. E também porque ia assustar o povo, né? E você não vai pôr ali um cadáver, né, uma caveira exposta pro povo ver. Mas sabe que eu fiquei impressionado com o Padre Pio? Lá, o rosto dele todo foi refeito de silicone, assim como o rosto do Carlo Acutis, mas as mãos do Padre Pio permanecem naquela fase de esqueletização. Tá mumificado. Eles mostraram desse jeito. Então, as pessoas, quando vão pra lá ver o rosto do Padre Pio, a barba dele é original. Original, é a barba dele. Mas a mão tá em esqueletização. Então, a galera olha geralmente pro rosto, mas poucos olham pra mão. Justamente. E quando você olha pra mão, dá um baque. Então, você imagina se você expõe, por exemplo, o Padre Pio... Será por que não puseram cera na mão, né? Pra mostrar que o corpo está incorrupto. Porque eles podiam fazer... Porque tem tecido muscular ali? Tem. Se você mexer no dedo dele, o dedo dele mexe. Porque tem tecido muscular. Tem nervos. E isso pra igreja, padre, já é um milagre. É um milagre, é considerado um milagre, dentro da mística, da teologia mística. Porque o Carlo Acutis ficou 19 anos. 19 é muito tempo também. Sim. Para um jovem de 15 anos... E ele foi... O rosto foi refeito e tudo. Ele foi vestido com roupas... inclusive, eu vou receber moletom. Aqui... ele tá de moletom com um tênisinho All-Star no pé. Isso, não, acho que é da Nike. Eu não prestei atenção. Nike, mas é uma coisa bem popular. É de marca. Inclusive, com a roupa dele, que era a roupa do dia a dia dele. Inclusive, eu vou receber aqui o padre... também o padre Fábio, o seu xará, Fábio Vieira, que conhece a família do Carlo Acutis. Ele vai vir aqui, eu vou viajar com ele. É com ele que eu vou viajar para canonização. E muita gente também fala dessa questão da canonização, né? Ninguém é santo, só Jesus é santo. Como que a igreja vê a questão da santificação dos santos? Na verdade, quem questiona isso é protestante, né? Porque na igreja católica isso para nós é muito claro. A santidade é o reconhecimento das bem-aventuranças, que inclusive vai estar no evangelho de amanhã, desse domingo. Não quer dizer que a pessoa nunca pecou. Não. Um santo é um pecador que buscou em tudo acertar. E morreu tentando sempre Morreu acertar. tentando. Então, a igreja diz que ele é santo porque as suas virtudes, enquanto cristão, são virtudes a serem imitadas. Então, nós olhamos para eles e acreditamos que existe uma comunhão entre o céu e a terra. É o que nós chamamos de igreja triunfante
que são os que já estão justificados pelas suas obras, Que já estão lá pela com sua as divindades. graça, justamente, já está na presença de Deus. E nós aqui embaixo que somos igreja militante, porque estamos ainda a caminho. E que os triunfantes intercedem por nós. E existe ainda a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, cujos corpos estão dormindo nas sepulturas. Tá. Então, a igreja triunfante são os já glorificados e justificados. Então, por exemplo, Padre Pio já está lá. Já está lá. A igreja pra proclama que sim. E que ele já contempla Deus face a face. E que a partir deste momento em que ele contempla Deus face a face, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus pode ser sentida por meio do Padre Pio, que já contempla tudo isso. Carla Acutis ainda não tá, mas vai. Já está, Já tá, e a né? igreja vai decretar. Ah, só falta O decreto, a colação de grau que a gente isso, a fala, colação né? de grau, Pra o pessoal documento, entender. Só falta porque colação de grau, liberando é o ótimo. culto, porque a igreja ela é muito prudente com relação a isso. Então, é a partir do documento, da assinatura do sumo pontífice, que nasce o direito ao culto, a abertura ao culto para que ele possa ser cultuado, venerado como alguém que já está na presença definitiva de Deus. E são os santos que fazem milagre ou eles pedem a Não, intercessão? o milagre sempre é dado por Deus Pai, quem faz por é Deus. meio de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. O santo, por participar da onipotência de Deus, pode pedir a Deus. Porque tá mais perto. Pode referir-se diante de Jesus Cristo e interceder por nós na presença do Cristo. É aquela coisa, ele tá mais perto, ó, Daniel... Ele está em comunhão profunda e definitiva com Deus. Ele intercede por nós ao Cristo, porque ele imitou nessa vida Cristo. E quando eu rezo para um santo, eu peço a graça de que, imitando as suas virtudes, eu também possa alcançar a graça do céu. Agora eu posso fazer uma pergunta um pouquinho... Talvez não é polêmica, mas uma pergunta... Não sei se você vai saber responder, porque talvez seja questão deles lá. Quando a gente morre... o Daniel morreu. Se minha família fala assim... eu quero embalsamar o Daniel, colocar ele aqui no quarto dele. Seria um grande desejo meu. Deixar eu aqui dele, eu sentado no meu podcast morto. Mas ela não vai poder, porque quando um corpo morre, ele se torna parte do Estado. Como funciona isso na Itália? Porque... Não, que a no igre- mundo. O corpo, por exemplo, de um mundo, então, religioso... O corpo de um religioso, a partir do momento em que ele tem os votos... Da igreja. Não só o corpo, mas tudo que é dele é da igreja. Então tá respondido. Pertence da à igreja. como um todo, né? Então Nem tá só da respondido. congregação. Porque eu sempre fiquei nessa dúvida. Porque o Padre Pio está exposto lá em San Giovanni Rotondo. Rotondo. Inclusive, vou de novo lá. E lá tem as roupas dele. Eu Isso. quero te perguntar sobre os estigmas também, não posso esquecer disso. Mas ele tá lá. Então quer dizer que o corpo é da igreja. Pertence à igreja. Ele é um religioso, ele fez votos, então ele está ligado à igreja. Assim como o Carla Acutis. Assim como todos nós religiosos. O Carlo Acutis era um religioso? Não, o Carlo Acutis era um jovem do grupo de jovens e a família cedeu para a igreja o corpo. E por ele ser menor, a família Não, tinha... mesmo que ele fosse maior. Se a família cede para a igreja recebe isso. Mas ele falava em vida, né? Que ele queria descansar em Assis. Ele tinha São Francisco Ele de Assis sonhava como- em ser sepultado em Assis. E tá lá. Não, assim, quando eu visitei o Carla Acutis, chorei muito, parecia uma... Eu sei que eu vou chorar de novo. Quando eu falo de Carla Acutis, eu já me emociono aqui. Eu não sei o que tem Carla Acutis. Muitos dos meus seguidores falam assim... Como que não? Você vai voltar a ser católico O sucesso que pelo você faz Carla na internet, Acutis. ele é o padroeiro da internet. Você acha que ele não tá pondo a mão nisso? Mas você sabe que eu vou por causa disso, padre? Porque eu falo assim, cara, o Carla Acutis é o cara que... Eu gosto muito dessa ideia das divindades, né? Eu fico Eu não muito conheço emocionado. nada de Carlo Acutis, preciso estudar. Ai, Andréia, dá uma estudada. porque É um bonita menino a história. encantador. É. Encantador. Ele me Muito lembra... maduro para 15 anos. Ele me lembra Santa Teresinha do Menino Jesus. Sabe aquela pureza mística de Santa Teresinha? Carlos Acutis tinha. Qual que é a história dela, Santa Teresinha? Santa Teresinha era uma menina que pediu autorização ao Papa para entrar para o convento menor de idade. Porque ela falou, eu vou ser e morrer carmelita. E morreu jovem também, né? Morreu muito jovem, porque ela teve pneumonia, depois virou tuberculose e morreu. Né? E
E ela tem essa fé pueril. Muito pueril, né? Tanto que tem aquela Muito música simples, maravilhosa muito que ela inocente. canta, que os padres da teologia da libertação chamam de fé infantilizada, né? Que é: eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear. Essa eu não conheço. De almas puras, florzinhas mimosas, enfeitando o seu altar. É, o desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração que eu quisera viver noite e dia aos teus pés em humilde oração. Nossa, que Isso é Santa esse gogó Terezinha. aí, hein? É Santa Terezinha. Então isso é dos escritos dela, história de uma alma, né? Então ela tinha essa fé bonito. pueril, né? Era essa coisa mística, ao mesmo tempo infantilizada, mas muito mística. Mas ela tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Acho que era uns 18, 19 anos. Mas então não era tão criança. Não, mas Mas ela pra entra época, jovem. né? Ah, tá. Pra época. Ela já Como era uma entra sem monja. conhecer praticamente nada e passa a vida no convento, ela não se contamina com as questões do mundo, né? É. E Santa assim, Terezinha tem uma frase que eu acho maravilhosa: Deus é tão simples. É. Eu acho lindíssimo. E é engraçado Quando que ela fala que Deus é tão simples. Que a gente fica tanto enfeitando a imagem de Deus, um poderoso. Ele é simples, é de boa. É um cara que vem na tua casa, vai tomar um café e aí, como é que Tira você tá? Deus daquele trono, faz a barba dele, coloca nele uma roupa mais simples. E Sabe que esse sempre foi um exercício meu, sabe, padre? De tentar humanizar as divindades, assim. Porque a gente fala muito de Jesus. o rosto humano de Deus é o Tem Cristo. um poema da Betânia maravilhoso que ela fala sobre isso. O né? menino Jesus, né? Hoje Jesus veio me visitar, ele trazia na mão 3 pedras. É maravilhoso. Então, eu sempre me emociono com o Carlo Acutis, porque, para pensar, né? Ver se faz sentido esse pensamento. Nós temos as imagens de santos muito antigos. Santo Agostinho a gente não viu. São Francisco, uma história que eu amo, que eu visitei também o santuário dele lá em Assis. A gente não ouviu. A gente tem imagens, representações. O próprio Cristo nós não vimos, né? E Carlo Acutis, que vai se tornar um santo e da internet, que é com que eu trabalho, nós ouvimos a voz de Carlo Muito contemporâneo, né? Muito contemporâneo, de hoje. E para mim isso é muito histórico, embora eu não siga mais, não é mais a minha religião, é a fé católica, mas para mim é muito histórico você ver um menino de 15 anos, né? E também tirando a parte espiritual, eu acho que eu fico muito triste porque é um menino de 15 anos que faleceu, sabe assim? Eu vejo um jovem deitado A família naquele dele caixão. deve estar viva ainda, né? Tá. A mãe dele, Antônia Salzano, tá viva ainda e ela vai estar lá. E eu tenho uma missão, tirar uma foto com ela. Eu só tenho essa missão na minha vida, né? Lá naquele dia. Você imagina você tirar foto com a mãe de um santo? Entendeu? Não, Então, e assim, o que é pra ela, né? e o que é pra ela. Foi quando canonizaram a Santa Giana Beretta Molla, né? Que o esposo e os filhos estavam presentes na canonização dela. Você imagina? Você imagina você ser parente de um santo. Filha de um Ou seja, santo, o mãe de um mundo santo. inteiro ouvir o nome do seu filho sendo dito pelo Papa, né, por uma tradição milenar, né, que quando fala o nome declaramos que o Beato Carlos Acutis é santo. Me pega. Né? fico E nisso emocionado em falar de Carlos desce a faixa com o rosto dele, uma bandeira gigante com o rosto dele povo atrás do Papa. aplaude. O mundo aplaude, porque é transmitido para o mundo inteiro. Né? Então é muito forte. A última canonização que eu participei foi do Papa João Paulo II e do Papa João XXIII. E é muito forte, muito forte. É um sentimento assim de pertença muito grande. É um sentimento de que existe a comunhão entre o céu e a terra. Os santos também estão próximos da gente em espírito, igual Jesus, quando a gente... Né? Jesus falava, quando 2 ou mais estiverem presentes, eu estarei. Os santos também estão? Ou eles só recebem de lá? Não, eles estão na comunhão conosco. Tá, mas não vem pra cá, Então, perto da gente. não tem esse movimento, né, de sobe e desce, porque nós não ocupamos, os santos não ocupam um lugar físico. Entendi. Né? Então, mas existe a comunhão espiritual entre o céu e a terra. Tá.
Quando nós professamos, creio na ressurreição dos mortos, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Então, a comunhão dos santos é isso. Eles estão no céu, cuidando da gente aqui embaixo, e nós estamos aqui embaixo, contando com as orações deles lá em cima. Essa é a comunhão.